Arami jeroku, 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 shearaha. 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 Dessa vez, vamos entrar no Mato Virgem. Arami jeroku, 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 shearaha. 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 Arami jeroku. Aí, Pepe. Engraçado. Se a gente fosse especificar um pouco mais o desenvolvimento social do interior paulista, podíamos reconhecer a existência de uma fase digna de ser apelidada civilização de delegado. Houve um momento em nossa vida em que uma espécie de criação de vergonha nos elementos de carreira fez com que os delegados decidissem acabar com os caudilismos locais. Pelo menos na manifestação escravocrata, dona de vida e de morte que esse caudilismo tinha. Se a infâmia pouco ou nada mudou e tende mesmo agora a se intensificar como revide as oposições aparecendo, pelo menos os senhores de escravo mudaram de nome. Ficaram se chamando chefes políticos. E essa mudança de nome parece que satisfez inteiramente o nosso povo frouxo. Pois foi nos princípios dessa civilização de delegado que o imperialismo dos Sanches crepitava lá no sertão, lados de Campos Novos. Ele bem que tinha mandado falar para o Marciano que cerca é cerca, e não deixasse mais gado passar de campo. Marciano era outro abonado do bairro, e também gozava sua fama. O fato é que afrouxou. Um belo dia, os bois de carro dele, 5 juntas barrosas, foram dar no Jaraguá dos Sanches. O malvado soube e não perdeu tiro. 10 furinhos na testa da boizada. O delegado esperou queixa, e como essa não viesse, mandou chamar Marciano. Seu Marciano, eu tô aqui para cumprir a justiça e acabar com os abusos dos caudilhos. Sim, senhor, seu delegado. Então, seu Marciano, o senhor perdeu todos os bois de carro? Perdi sim, seu delegado. O senhor sabe muito bem do que morreram os bois? Sim, senhor. E não quer dar queixa? Queixa do quê? Mas do que sucedeu? Foi de Eva, seu delegado. Ora, seu Marciano, toda a gente viu os furos. Furo eles tinham sim, mas de Eva. O diálogo se espalhou fácil e Sanches soube. Não sei se gozou. Sorri, não podia sorrir, porque tinha boca de escultura, feita séria para todo sempre. Mas quando foi ali pela noitinha, apareceu na casa de Marciano. Ficaram no galpão até de noite. Conversa vai, conversa vem. Frases soltas porque eram homens de pouca fala. Afinal, Sanches ofereceu para racharem o prejuízo. Marciano respondeu que o que passou, passou. Uma amizade antiga nasceu entre os dois. Sempre arredios, ambos. Agora, quando se não quando, um surgia na casa do outro. Café,
E fumo para que mais fumo, falando casado no ar o que os dois homens sentiam sem dizer. Uma feita, Marciano foi buscar uma ponta de gado longe e o grupo dele topou com os bugres. Escaparam só 2 para vir contar o caso, como se diz. Sanches chamou os tais e fez um interrogatório mesmo de meticuloso. Ficou parafusando, de olho caído. Depois, parece que os olhos dele riram quando acendeu o cigarro para falar com segurança. Marciano não morreu. Qual, seu Sanches? A essa hora já tá voando em tripa de urubu. Se escapou no encontro, depois não morria mais. Marciano sabe mato. Entrou em casa. Felizmente que era solteiro, consolou a mulher. Porém, tanto cigarrão um depois do outro inquietavam a dona. Sanches estava olhando muito fixo e das dores conhecia o marido. Afinal, ele se ergueu. Pigarreou, e não era para dar satisfação, não. Era de certo para firmar bem à vontade. Vou buscar Marciano. Das dores tomou com um baque fundo no sentimento. Baque, afinal, esperado. Continuou no serviço. E os dias em que ela ia se emparedar na inquietação, tinha de ser. Foi uma bandeira em regra. Equipamento completo e 18 companheiros decididos. Das dores arranjou tudo. Trabalhou feito burro esses dias para, no fim, só ganhar aquele abracinho meio de banda na partida. Também, a idade e a filharada não davam para mais. Depois, o emparedamento na inquietação datava nela do instante em que o Sanches resolvera partir. Mulher do Brasil antigo era assim mesmo, branco ou preto. Donas rijas de não se ser mais, a sutileza sempre andou de pique com elas. Não sabiam os aumentos da saudade nem a diminuição dos gostos. Ou bem era saudade, ou bem gosto. Feito aqueles órgãos medievais que não tinham meios para registrar nem crescendos nem diminuindos, as donas do Brasil antigo conheciam só o forte e o piano. E os homens paulistas que tocaram nesses órgãos, não sabiam fazer ralentando, não. Se a música se acabava de uma vez. Quando das dores entendeu que o homem dela partia, ele partiu. Estava ali? Que nada. Estava, mas já partido, correndo o mistério do mato. E a pobre se emparedara na inquietação. Nem bem inquietação, era viuvez e luto eterno pelo defunto marido. Por isso, para das dores não foi mais que um bater de 4 horas, quando a bandeira partiu rumo do poente. Nem bem fez semana daquela viagem penosa, campeando por todo lado. Quem sabe se não estará ferido no rancho de tropa de Santa Cruz. Batiam para Santa Cruz e nada. Quando fez semana assim, chegaram no lugar da briga. Sanches parou muito, examinando tudo. Ossos espalhados com fiapos de carne ressequida. Na sapopemba de uma árvore, muitos ossinhos lascados. Isso é de pé, Sanches falou. Como é que você sabe? Perguntou o companheiro mais de confiança. Bugre mata pra roubar. Porém não aprendeu a tirar bota de pé.
corta a perna junto do cano e depois vai cavocando a carne. Nossa Senhora! Depois a bota serve de chapéu nas danças, ou para enfeite de cintura. Por que não calçam? Não vê que índio deixa de tocar pé no chão? Só o pé já conta muita coisa para ele. Seguiram assuntando na serrapilheira algum traço de bugre. Sanches dirigia seguro a caminhada. Uma ocasião, era num cerrado ruim de atravessar, um do grupo exclamou: "Uma botina!" E Sanches: "Não falei? Marciano tá vivo. Se a botina é dele, que não gosta de bota." "Pode ser de Marciano, porém só botina. Fala mais é que ele tá morto, pai." "Fala que tá vivo, Galdino." Foram andando e então Sanches ensinou: "Botina caiu por debaixo da ortiga, bugre não viu. Marciano sabe que bugre mata só pra tirar roupa. Foi fugindo, foi tirando a roupa e deixando no caminho pra eles pegarem. Gente nu, bugre escraviza só, não mata." E parou, fatigado de falar tanto de uma vez. A capoeira descambava para um banhado tijuquento que careceu beirar. Sanches continuava no xeloquismo sertanejo, reparando em tudo. Toparam com os rastros de gente de pé no chão. Eram os índios. De repente, Sanches agachou mostrando um rastro só. Pé de Marciano. Vasconcelos até parece feiticeiro, credo. Como é que sabe que é pé de Marciano? Gente que anda de pé no chão não firma assim no calcanhar, firma na frente. Veja esse outro como tá fundo nos dedos. Ara, ara. E veja os dedos, João. Dedo junto assim só de quem anda calçado. De indício em indício, penaram mais 3 dias na mesma. Perderam o rastro de Marciano, porém sempre, de longe em longe, algum sinal de bugre aparecia. E um gosto silencioso de caçada desumanizara por completo a procura. Afinal, uma tarde, a voz de Sanches se afobou um bocadinho. Passaram aqui a noite. Já então os companheiros estavam acostumados a esperar pela prova da afirmativa, sem perguntar nada. Sanches pegou numa ponta de cigarro francamente nova ainda. É mesmo, sussurrou Galdino, como temendo que os bugres escutassem. Porém, como Vasconcelos sabe que era de noite, pai? O cigarro foi feito de noite. A palha tá no avesso, veja. Foi então que uma seta desajeitada de quem atira escondido veio fraca a bater na cinta de Galdino. Sanches pulou de banda puxando o filho e caiu agachado por detrás de uma árvore. Um assobio duro furou a tarde e logo uma zoada medonha de uns 20 bugres gritando, pulando para amedrontar. E a chuvada de flechas no pessoal. Nem sei como não fugiram. Mas logo, um tiro do Sanches visitou o órgão da vista de um marmanjo quarentão, nu todinho. Foi um esparramo na bugrada. E se não fosse a energia dos Sanches gritando pelo pessoal, creio que o estratagema dos bugres dava certo. Os campeiros se apartavam uns dos outros, se perdiam, e daí era só dar cabo de um por um, porque isso de matar a traição para bugre é jogar castanha. Quando o sossego entrou de novo em vida, os 18 ali, só 2 mesmo estavam bem feridos, um na perna, outro no braço. Carecia ver mais era se as flechas não estavam ervadas. Quanto aos bugres,
Muito balazio isso haviam de ter carregado, além dos 2 ficados já no outro mundo. E mais ainda aquele rapazinho morrendo com um tiro na barriga. Deram cabo dele a pontapés. Mas o poço já estava muito sabido para ficarem mesmo ali. Curaram mal e mal as feridas e, carregando o capenga, foram amoitar a 1 quilômetro, num lugar onde o mato era que nem nó cego de tanto cipó. Ficaram lá para ver o que sucedia com os feridos. Era de esperar que nada, por causa das simpatias e contravenenos. E, de fato, só o capenga tomou com uma febrinha sem tremor quando a lua entrou. À noite, passaram se revezando na espreita. Não veio nada. Só o quiriri negro da mata. O vento murmuriava lá em cima do arvoredo numa varredura cheirando pó. O mato estalava de seco resvalando na asa dos morcegos. Berros. Os berros mesmo do sertão que eles sabiam de cor. Tudo parecendo perto e tudo enorme. Quando se soube da manhã, toda a gente levantou. De certo era por ali mesmo o mocambo, porque tinham enxergado muito bem mulheres na indiada. E afinal, a razão conhecida era que tinham vindo em busca de Marciano. Mas se aquela gente fosse capaz de se analisar, a verdade é que tinham vindo matar bugre, nada mais. Estavam ferozes e completamente caçadores. Sanches com Galdino comiam mais apartados um pouco de paçoca e ouviram de repente um pio de nambu. Sanches quase bateu no filho para esse não falar. O silêncio durou de certo uns 5 minutos e o pio varou de novo o espaço, com mais coragem. Sanches colou quase a cabelaça amarelenta do bigode na orelha do filho. Nambu não pinha abril. Vamos ver. Deram aviso para os homens e se dirigiram para os lados do pio. Iam de mansinho. Pela terceira vez o inambu piou, mais forte agora, como um chamado inquieto. Estavam numa vertente doce do espigão. Da vertente fronteira, bem mais longe, outro inambu secundou ao chamado do companheiro. Os 2 homens iam descendo com muito cuidado para não fazer bulha. Era quase impossível isso, por causa da serrapilheira estar seca. Porém, Sanches, em vez de endireitar para o pio, descia procurando o fundo da vertente. Queria pegar o terreno úmido embaixo, quem sabe se algum corgo, para andar com menos bulha no podrume das folhas ou na água. Dito e feito. Resvalaram entre as árvores e lá embaixo vertia uma aguinha que era um fio apenas. Então quebraram para a esquerda, se dirigindo para o pio. Chegaram num lugar onde o terreno caía brusco, fazendo de certo uma cascatinha em tempo de mais água que naquele ano de seca. O pio respondedor, na outra vertente, nasceu 100 passos talvez dali. Se agacharam e foram de rastro, avançando com lentidão. De repente, Sanches parou.
Galdino se arrastou para junto dele, maltratado pelos gestos de cuidado que o pai fazia. Estavam no alto da depressão, em pleno leito do córgo, entre avencas. Nas margens o terreno despencava jeitoso, numa descida rápida cheia de arbustos. Então, olhando para onde o pai mandava embaixo, a uns 5 metros só, Galdino enxergou um bugre. Com o tombo da cascatinha, a água fizera lá um pouco de leito, e agora o fio dela corria no fundo de um barranco. Caído no alto do barranco, o bugre não mexia. Estava ardendo de sede, com os olhos lambendo a aguinha inatingível. Nisso, fez um jeito de atenção, assuntando a outra margem. Os brancos olharam também. Surgiu de arrasto, entre as canaranas, uma bugra nova, de certo a que secundava aos pios do outro. O companheiro olhou salvo para ela. Se arrastando sempre, a índia afinal chegou na beira do barranco. Fez força, deixou-se cair com uma bulha de água espirrada no leito do córgo. Deu um gemido insuportável, e a careta que esboçou foi medonha de dor. O corpo, os braços movia bem. Tinha tomado com uma bala na perna, ou no pé direito, não podia andar. Foi se erguendo, agarrada nas canaranas, esfregando o corpo no barranco, e pôde chegar com a cara na cara do homem. Um gesto, não sei se de carinho, se de fadiga, ela fez. Encostou a cara na cara do companheiro. O bugre é que não quis saber. Falando com raiva, tirou a cara de encostar na da índia e deu um baita munhecaço na cabeça dela. A pobre caiu de novo com um empurrão, enquanto o macho silvava um ronco de dor e abria uns olhões quase tamanhos como o das nossas moças. Parecia ferido na espinha, nem sei. Deu um gemido insuportável, e a careta que esboçou foi medonha dor. Raçã. Principiou uma cena desgraçada. A bugra estava fatigadíssima, não podia se erguer sem se ajudar com as mãos. Se suspendia um bocado com a direita só, trazendo na concha da esquerda água para o companheiro, mas caía. Quando não caía, no meio do erguimento já não tinha mais água na mão. Uma vez até andou dando viravoltas, suspensa nas canaranas, e afinal tombou com um pedaço grande de barranco a mais. Assim não ia mesmo. Andou olhando em volta, desesperada pela raiva do bugre. De certo procurava alguma folha larga. Não havia, só avencas. A índia se ergueu de novo no barranco. Segurou forte na canarana com a mão esquerda e, se abaixando, tentou guardar água na concha da direita. Porém, o corpo não dava assim, e quando ela quis mudar a mão esquerda para as canaranas bem na borda, o barranco esboroou. E ela estendeu de novo, com dores tão temíveis que o gemido subiu vivo até os brancos. Com dores tão temíveis que o gemido subiu até os brancos. O bugre então falou quase alto, de tanta impaciência. Estava morrendo. E batia com a cabeça de um lado para o outro, pavoroso de sofrimento. A índia não sabia o que fazer, ficou feito zonza, apertava a perna ferida bem no joelho, oscilava com o corpo a perplexidade que tinha no espírito. Teve de sopetão esse gesto. Botou a boca no chão, encheu as bochechas de água e, se erguendo depressa com mãos e perna e corpo, juntou boca com boca. Deu de beber pro bugre. Tornou a fazer o mesmo e fez assim 3 vezes. Quarta, não pôde fazer mais. De bala dos Sanches, dizem que ninguém escapou até agora. Até contaram que foi uma bala só pros 2. Não creio.
Isso foi só pano de amostra de uma matança em regra, que somou 2 dúzias de bugres contando os curumins, e não contando o que apareceu pela metade e temporão no ventre da mãe morrendo. Dias depois deram com o mucambo, que era numa aberta artificial do mato. Cerco bem feito e tiro em pleno sol das 14 horas. Aramin Shajiroku. Arami Jeroku, 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 Shearaha. 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 Hora de correr, aí repaitirei onde quente, onde tá fora. Tusha, uri, ko anganda ewema, tatusha wema, mishinte ma, repaitirei gumi quente, apoico. Amombe o CPM, corore de requere, repaitirei onde muro de eu. Pesha onde botu a onde puno onde botu pe o pulo cotare to share o penda hai governo quero manhã o pel mi carai quero de portaia minha la quero o hope o puje pe jura ore quero nico ore cotão teri pe ugre a reta o mi quente quero me pe berre tai ko japo ho pa ko mi karai quero que jeterei curi que jeterei mana mo hai quero o japo pe muro puxa pa jetela agora que jogar água o mi ju de cato agora que jogar vai ko awa o inte ko roer coha ao peixe ore te coha pu ha eta uteri oi Então a bandeira voltou para Campos Novos. Inútil perguntar por Marciano. Jamais ninguém saíra em busca de Marciano, um defunto. Voltavam felizes, com bem rapidez e muita coisa para satisfazer por dentro. E por fora também com as pabulagens. E o Mato Virgem, que em toda parte do mundo sempre guarda numerosíssimos indícios de civilização para os olhos misteriosos dos exploradores, não dava mais para o grupo as marcas vivas de Marciano, com que na ida eles alimentavam a felicidade de matar.